Opa, mano, beleza? Vem comigo, é o seguinte. Tô outra vez no Anime Last Stand e hoje eu tô aqui pra completar todas as missões do modo história. Antes de tudo, a gente precisa entender um pouco como são as quests desse jogo. Primeiro, o menu de quests é dividido em duas partes. As quests do modo história e com as quests do modo permanente. As quests do modo permanente é onde a gente não vai focar, porque praticamente elas são infinitas e não tem fim, então não tem como concluir elas. Então hoje a gente vai focar nas quests do modo história. Tá, mas quais são as quests do modo história? As quests do modo história focam em duas partes do jogo. No modo história em si, que representam as fases ali, os mundos, né, de One Piece, Naruto, Bleach e Dragon Ball. E a outra parte é do modo infinito, que também tem a representação dos outros 4 mundos. E como a gente pode concluir essas quests? Bom, primeiro que as quests não são nada difíceis, e você pode praticamente terminar todas elas só jogando normalmente o seu jogo. Até porque elas apresentam duas partes da sua gameplay bem tranquilas de se jogar. Bom, como eu já disse, atualmente no jogo tem 4 mundos. O mundo de Naruto, depois o de One Piece, depois o de Bleach, depois o de Dragon Ball. O modo história normal e o modo infinito representam esses 4 mundos, como eu já falei. No modo história, em cada um dos mundos, tem 6 fases com 2 dificuldades diferentes. Se você finalizar cada fase de cada mundo, você vai concluir uma quest. No caso, por exemplo, no mundo de Naruto, vão ter suas 6 fases no modo normal e no modo pesadelo. Se você concluir as 6 fases no modo normal, você vai ter concluído 6 quests. E se depois você concluir novamente as 6 fases, só que no modo pesadelo, você vai ter concluído outras 6 quests. E isso vai ser incluído no modo história normal, em todos os 4 mundos, e no modo infinito também. Só que no modo história normal, você tem 4 mundos com 6 fases. Então, é praticamente, cada mundo vai ser 12 quests. Então, em 2 mundos, 24 quests, em 3 mundos, 36 quests, e no 4º mundo, se tu concluir tudo no modo normal e pesadelo, tu vai ter concluído 48 quests. No caso do modo infinito, não são 6 fases para cada mundo, é apenas uma fase para cada mundo. Mas em compensação disso, a cada fase do modo infinito, no caso a cada um mundo, você pode concluir 6 quests. No caso, são 3 no modo normal e 3 no modo pesadelo. E para concluir elas, você apenas precisa chegar na onda 10, depois na onda 25 e depois na onda 50, nos 2 modos. E assim você consegue concluir as 6 quests de cada mundo. Bom, o meu intuito para completar todas essas quests era que eu tava zerado de gemas. Então eu queria fazer um pouco dessas quests para ver se eu conseguia algumas gemas para deixar ali guardadinho, sabe, para alguma atualização. E essas quests realmente dão algumas gemas consideráveis. E também só por eu estar jogando ali algumas fases, eu também já vou ganhar gemas em cima disso. Então meio que é só benefício, então eu fui pra dentro. Não só pra atualização, mas eu também estava precisando de algumas unidades pro meu time, como é o exemplo da Idol, que eu acabei pegando no decorrer desse vídeo. Citando agora o exemplo da Idol, eu também tive que alterar algumas passivas das minhas unidades para conseguir passar algumas fases no modo pesadelo. Agora, já sabendo de tudo isso, eu já posso falar como eu comecei a completar as quests, do início até o fim. Eu comecei tentando completar as quests do modo infinito, no modo normal, óbvio. Depois de ter completado essas quests do modo infinito, no modo normal, eu fui tentar no modo pesadelo, mas acabou que eu não consegui, foi muito difícil. Na verdade não foi tão difícil assim, mas eu não consegui chegar na onda 50, porque lembrando, né, são 3 quests a cada modo, que você tem que chegar na onda 10, depois na onda 25 e depois na onda 50. Mas na primeira tentativa que eu fui, eu só consegui chegar na Wave 49. Então após eu não ter conseguido chegar na Wave 50 no modo pesadelo, eu pensei comigo mesmo, não, então eu tenho que evoluir minhas tropas, até porque nessa parte, né, porque no modo infinito você não ganha nenhum XP, as suas unidades não ganham XP, então eu não tava conseguindo deixar minhas unidades no level máximo. Então fui fazer as quests do modo história, mesmo normal. No vídeo anterior eu já tinha completado a maioria das quests no modo normal, que tem o modo normal e o modo pesadelo. E aí eu só fui então completar as quests do modo pesadelo, pra aí conseguir evoluir minhas tropas, conseguir algumas gemas, conseguir algumas outras quests também, pra conseguir ficar mais forte, né, e tal. Então no modo história que eu fui também nos 4 mundos, né, só que são 6 fases, só que eu optei por não gravar todas as 6 fases, porque ia ser muito complicado, e também no outro vídeo já tinha é a mesma coisa, não muda nada. Então a única coisa que eu gravei foi as 2 últimas fases de cada mundo. Então no mundo de Naruto eu gravei a fase 5 e a fase 6, aí no mundo de One Piece a fase 5 e a fase 6, e nos outros 2 mundos a mesma coisa. Aí depois de tudo isso, depois de ter feito o modo história, no modo pesadelo, cara, na verdade, antes, não é tão difícil, tá ligado? Não é tão difícil. Pelo menos o modo história
Na verdade, o modo infinito... Não, o modo infinito é um pouquinho difícil sim. Mas o modo história, ele não é tão difícil, o modo pesadelo dele. Porque, mano, é só o modo história normal. Na verdade, os caras nem fica tão forte assim no modo pesadelo, se eu me lembro bem. Só que também, só porque não é tão difícil assim, né? Porque que tu vai lá com uma tropa lendária no modo pesadelo, tá ligado? Tu ainda vai precisar de umas tropas míticas, talvez um celestialzinho, tá ligado? Uma farm boa e tu vai precisar saber fazer um esquemazinho ali, tá ligado? Ah, como assim um esquema? Ah, tipo, começar com o personagem inicial, depois botar o farm, depois ir upando o farm, upar algumas vezes ali o personagem inicial, depois botar o teu DPS, que no meu caso é o Guts. Cara, mas é tranquilo, tá ligado? Não é tão difícil, tu vai pegando o jeito também com o passar das fases ali, suave. Provavelmente tu também vai precisar que a maioria das tuas unidades esteja no level máximo. Enfim, cara, aí depois de eu ter completado o modo história, o modo pesadelo, as 6 fases. Mano, pior que eu tive que repetir todas as fases. Porque cada uma das fases te dá uma quest, né? Então, mano, foi demoradozinho. Mas também não foi muito demorado, não, tá ligado? Enfim, depois de tudo isso, eu fui pro modo infinito, né? Eu voltei pro modo infinito de novo pra conseguir finalmente completar as ondas lá. Na verdade, chegar até a onda 50 no modo pesadelo. Porque, cara, isso é difícil. Porque, por exemplo, no modo história, cara, tu vai passar sem dificuldade. Até porque quando tu tiver fazer o modo pesadelo, de qualquer jeito as tuas unidades vão ficar no level máximo. E aí isso aí já vai te ajudar pra caramba, tá ligado? É um bagulho que, tipo, tu vai passar o modo história suave, sem temer a tua derrota. Mas quando tu chega no modo infinito, tu provavelmente vai precisar das unidades certas, todas no level máximo, provavelmente também com algumas passivas boas e tudo mais. Pois seguindo meu exemplo, eu acredito que eu só consegui chegar nas waves 50 no modo pesadelo porque eu tinha um time que eu tinha. Porque eu tinha um personagem quebrado, que era o Guts, que ele realmente é um personagem bom. Porque eu tinha um farm da hora e que aumentava o range das minhas outras unidades, que era a Idol. Porque eu tinha 2 aéreos bons, não são os melhores do jogo, mas eles são bons, que é o Genos e o Sukuna. E também porque eu tinha, cara, 2 personagens que eu acredito que eu só consegui passar por causa deles. Ou não, talvez eu esteja só superestimando demais esses personagens, tá ligado? Mas sinceramente é o que eu acredito, que é o Yami e o Gojo. Porque o Yami, ele causava slow na maioria dos personagens. Então quando vinha um boss, que normalmente o boss ele vem ground, e aí ele vem com muita vida, tipo nessas últimas waves. E aí vinha um Yami que causava o slow e acabava atrasando o caminhar, né? Então deixava mais lento, deixava mais oportunidade de dar dano no boss. E aí tem um caso do Gojo, que é parecido, só que ele não causava slow, o que ele causava, ele paralisava o bicho. Quando ele atacava e o ataque pegava nos inimigos, os inimigos meio que paralisavam por um tempinho e aí depois voltava. E meio que esses dois, mano, sempre estavam atrasando os bichos, o que deixou as coisas mais fáceis, tá ligado? Então foi assim que eu consegui chegar nas waves 50. Só que tem um porém que aconteceu comigo, foi que tem lá a tabela de missões, né? E aí tinha a tabela de missões do modo infinito no modo pesadelo, dos 4 mundos. Só que quando eu completei o mundo de Naruto e o mundo de One Piece no modo pesadelo, as minhas missões bugou por algum motivo e as missões do modo pesadelo, do modo infinito, né, de Bleach e de Dragon Ball, simplesmente sumiram e tipo, não apareceram mais recompensa. Eu fiquei entrando todo dia pra ver se aconteceu, mudava alguma coisa, sei lá, se era um bug, os caras iam ajeitar, mas não aconteceu, minhas missões não apareceram de volta, e aí meio que eu perdi. Só que ainda assim, no final, eu pensei, não, vou fazer a de Bleach pra ver se dá certo. E aí eu fiz a de Bleach, e aí não mudou nada também, não apareceu de novo, então meio que bugou e eu perdi as últimas 2 missões, e acabou que eu não fiz também, porque, né, eu não ia receber nada, não ia ganhar nada, simplesmente bugou, mas é isso, mano. De qualquer jeito eu completei, e eu acredito que eu ia passar o modo Dynamec também suave, mas, mano, bugou, infelizmente. E eu não vou conseguir, tipo, completar e mostrar que eu completei resgatando a quest, tá ligado? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu agradeço a quem assistiu o vídeo todo, quem ficou até o final. E também agradeceria se você se inscrevesse ou deixasse o seu like ou comentasse, né? Me indigo moments, mas é isso. Enfim, até o próximo vídeo.